Fala pessoal, e aí, todo mundo seguro por aí? Hoje eu vim falar um pouquinho aí de como a gente fazer uma gestão de tempo aí no planejamento semanal. Então, dentro da área de gestão, né, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é gerir nosso tempo, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma matriz Gucci. Depois no próximo vídeo eu vou falar também de uma matriz de Eisenhower, que eu acho que também pode ajudar aí nessa seleção e tratamento do tempo nosso aí, tá? Então aqui basicamente como é que funciona, né? A matriz Gucci, ela vai ter a questão da gravidade, né? Então quais são os efeitos, né, daquela situação não acontecer, né? Então não tem gravidade nenhuma dele não acontecer. Pouco grave se ele não acontecer, né? Grave, muito grave ou se não extremamente grave. Depois ela vai ter uma coluna de urgência, né? Então a gente pode esperar essa situação, né? Então, sem urgência, ela não tem urgência nenhuma essa situação. É pouco urgente, urgente, muito urgente ou extremamente urgente. Então, nós vamos conseguir fazer aqui a gravidade e a urgência, a seleção, né? Aqui no caso é só digitar os números nessa planilha aqui. E a tendência, né? Qual que é a possibilidade? Ela não tem tendência de piorar, ela pode piorar, né, no longo prazo, pode piorar no médio prazo, pode piorar no curto prazo, ou ela pode se agravar rapidamente. Então eu listei aqui algumas atividades, né, dessa minha semana e da semana passada, onde eu fui fazendo a classificação, né? E o que isso aqui vai dar? Né, a matriz Gucci ela vem para fazer a priorização. Então você vê que tem as pontuações aqui do lado, né? Até deixei uma aqui alterada aqui. É uma elaboração de prova que eu tenho que fazer para a semana que vem. Então dentro dessa avaliação ela tem prioridade, né? Então quando a gente muda aqui algum número, né? Vamos supor que isso aqui tenha passado para 5, ele vai para 80. Mas vamos pegar essa daqui, por exemplo, ó. 80, né? Aí só eu vim aqui e pedir para classificar de novo, ela passa então essa atividade para cima, sendo que essa aqui então é a atividade que eu tenho que fazer primeiro, né? E então através dessas pontuações que eu vou dando para cada atividade individual, eu consigo fazer uma priorização do que eu tenho que atacar primeiro, né? Depois então eu coloco as datas aqui, que eu tenho que até a que data que eu tenho que fazer essa atividade, né, para quando que elas estão programadas. E aí a gente tem aqui um mapinha farol que vai dizer se elas estão em andamento, se ela está concluída ou se ela vai estar atrasada, né? Com base em quê? Com base na porcentagem, né? Então vamos supor que eu não tenha feito ainda a revisão da prova completa, mas eu já tenha feito metade da revisão no dia, né, na segunda-feira. Então eu coloco aqui 50%, e aí ele ainda vai dar em andamento, mas ele pinta para a minha bolinha aqui na questão de porcentagem concluída. Aí vamos supor que eu tenha concluído 100%, ele vai dar que vai estar concluído. Se eu pegar uma data, por exemplo, 4/6 foi ontem, né? Eu estou gravando isso aqui no dia 5/6. Aí se eu colocar 0 aqui, que não está cumprido, ele já vai dar atrasado aqui para mim, né? E o que eu gosto de fazer? Como eu gosto de ir listando, né? Então cada atividade que vai chegando para mim que eu tenho que ir fazendo, eu coloco na lista e vou fazendo as programações. Máximo de 2 semanas. Então eu estou programando, né? Eu tenho essa semana e semana passada e um pouquinho da semana que vem, o começo da semana, das atividades que eu já comecei a colocar aqui na lista. O restante vai para um papel ou para uma outra lista separada e aí eu vou adicionando aqui. As atividades que eu não concluí aqui essa semana, fatalmente elas vão passar para a semana que vem. E as que já estão concluídas aqui, eu vou acabar excluindo elas dessa lista para manter sempre uma lista atualizada aqui das atividades que eu estou realizando, né? Antes de eu fazer a exclusão dessas atividades aqui, eu venho aqui, ó, e faço a totalização. Então eu tinha para a semana passada 7 programadas, eu acabei concluindo 4 e vou ter aí 57% então de atividades efetivamente realizadas, né? E para essa semana aí eu tenho 4, até agora fiz uma, né? Isso aqui é só um exemplo. E aí 25% então das atividades concluídas, por enquanto, né? Fora essas outras que estão em andamento aí, que a gente pode concluir também, tá? Uma outra coisa que eu gosto de fazer é, por exemplo, vitória rápida, né? Então esse VR aqui, ó, são atividades que podem me dar uma vitória rápida, que eu consigo concluir de forma assim rápida em um período só. E então o que eu faço? Quando eu tenho uma vitória rápida identificada, se eu considerar ela vitória rápida, eu acabo colocando ela por primeiro, antes mesmo aqui da matriz, porque assim eu já mato ela da lista e não tem que me preocupar mais com ela,
tá? E aí eu vou atacar realmente o que está em prioridade aqui. Beleza? Espero que tenha dado uma noção aí de como que eu tô gerenciando meu tempo na semana e que vocês possam usar essas mesmas ferramentas aí para ajudar vocês também no gerenciamento de vocês aí. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.